E a Operação Fronteira da Receita Federal terminou nesta sexta-feira com a apreensão de 120 milhões de reais em mercadorias ilegais. O ministro Fernando Haddad comentou o assunto e eu vou chamar a Júlia Fermino, que vai trazer os detalhes para a gente agora. O que ele disse, Júlia? Bem-vinda. Disse que se depender dele, Evandro, o apoio da Receita Federal às forças de segurança pública do país serão cada vez mais frequentes. Boa tarde para você, para quem está com a gente aqui no 3 em 1. O ministro Fernando Haddad também apontou aí nessa entrevista coletiva que operações já estão sendo feitas, articuladas aí para coibir, de fato, o lucro das facções criminosas, quando ele comentou aquela operação Carbono Oculto, que revelou que o crime organizado está inserido também no setor de combustíveis. O nosso editor, Diogo Tossan, separou um trecho da fala do Haddad em que ele comenta isso. Vamos dar uma olhada? O que nos permitiu avançar no combate ao crime organizado na questão dos combustíveis, que é uma das principais fontes de financiamento do crime organizado no Rio. Então, a gente tem falado muito para os governadores que, além da questão territorial, além de cumprir mandado de prisão, tudo isso é importante, mas se não asfixiar o financiamento do crime organizado, não vai dar certo. Nós temos que entrar por cima, combatendo e asfixiando o financiamento do crime organizado. Essa operação da Receita Federal contra o contrabando, terminou, como você disse, Evandro, além desses 160 mil reais de apreensão de mercadoria ilícita, eles também terminaram com 27 suspeitos presos. Temos aqui 3,5 toneladas de drogas que foram apreendidas, sendo 600 quilos de cocaína, 215 mil litros de bebidas falsificadas, uma aeronave que estava carregada com celulares, mais de 500 smartphones e 220 veículos também foram apreendidos. Além disso, a informação que a gente tem é que durante essa operação, os agentes também encontraram mais de 1.000 pistolas que estavam armazenadas em um posto alfandegário e que estava sendo roubada mesmo. Então, eles fizeram esse flagrante também. Um prédio de 20 andares na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, também foi fechado. O que os agentes suspeitam é de que esse prédio era usado para sonegação, lavagem de dinheiro, contrabando e outros crimes também, facções agindo ali naquele prédio. Além disso, um laboratório clandestino que era usado para fabricar canetas emagrecedoras falsificadas no nome de uma marca famosa do mercado também foi fechado. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Júlia. Um abraço para você. Alan Gani, o ministro Fernando Haddad ele tem insistido na estratégia de asfixia do crime organizado por meio da questão financeira. Inclusive, ele fez uma crítica ali ao governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, dizendo que essas operações que miram as comunidades, elas não resolvem o problema se você não olhar também para as cabeças, para quem está à frente disso. E que a operação do governador era mais política do que de fato efetiva. Como é que você tem visto as manifestações do ministro Fernando Haddad? E o governo federal tem feito tudo o que é possível nas ferramentas dele para asfixiar o crime organizado? Não tem feito, tem deixado muito a desejar. Por exemplo, o governo federal é responsável pelo controle de fronteiras do país e continua entrando arma e armamento extremamente pesado aqui. Também, quando a gente fala de crimes de lavagem de dinheiro, são crimes federais. Então, é de responsabilidade do governo federal. Então, por que não asfixiou antes o crime organizado? Por que o crime organizado tem todo este poder financeiro, porque lava dinheiro e consegue comprar as armas ilegais que vêm de fora e não tem o controle na fronteira? Então, é claro que agora esse discurso é um discurso político, até porque a operação foi muito bem recebida pela população do Rio de Janeiro, principalmente pela população lá das comunidades, das favelas do Rio de Janeiro. Agora, tem que ser multifatorial, Evandro, vários fatores. Asfixia financeiramente o crime organizado, realiza operações policiais, ocupação do Estado, controle de celulares em presídios e a Justiça, é claro, também fazer o seu papel cumprindo as leis que já tem e o Parlamento aperfeiçoando o Código Penal. Você concorda, Piperno, de que o governo não
tem muita moral para falar sobre asfixia ao crime organizado, porque não estaria adotando tudo aquilo que é possível dentro de suas estratégias para também provocar essa solução? Eu diria que no país todo, o combate ao crime organizado, aliás, até ao crime comum, ao crime desorganizado mesmo, ele sempre foi muito falho, muito ruim. Eu vejo gente gritar toda hora, eu tenho solução e tal. Isso é tudo papo furado. 40 anos atrás, aqui em São Paulo, tinha um discurso: bandido é na cadeia, gente boa é na rua, e a bandidagem continuou, né, crescendo cada vez mais e tomando vários setores aqui da sociedade. Então, veja, o combate à criminalidade, a pauta da segurança pública, ela sempre serviu a toda e qualquer sorte de demagogos. Isso foi, assim, arduamente, largamente utilizado durante toda a história. Agora, eu acho que não existe um bom combate ao crime organizado sem tudo isso aí que o Alan falou, no sentido de você integrar essas várias ações. Por exemplo, é óbvio que as comunidades do Rio de Janeiro, dessas áreas onde ocorreram essas operações agora, né, na última terça-feira, elas talvez sintam até algum alívio em relação ao fato de que muitos bandidos foram mortos, muitos bandidos foram, então, removidos, né? Mas o que vai acontecer se não houver uma boa ocupação daquelas áreas, se não melhorar a segurança, a presença do Estado, seja ele municipal, estadual ou enfim, federal? Se não houver essa presença do Estado, o que vai acontecer amanhã? Vai voltar ao que era na semana passada. Aí vira a operação enxuga-gelo, como a gente está acostumado a ver. Então, se não houver a asfixia das organizações criminosas, daqui a pouco elas conseguem refazer toda a sua cadeia de comercialização. Resultado, de novo, elas vão ter muito mais dinheiro. Então, não adianta fazer uma operação desconectada da outra.